Olá, sejam muito bem-vindos ao Move Work Podcast. Eu me chamo Sueli Sacal e hoje, neste episódio, estou recebendo uma mulherada de peso por aqui. Você já vai conhecer cada uma delas. Antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e visitar o nosso site para você ficar muito mais bonita, muito mais treinada, muito mais endorfinada, muito mais rica e muito mais feliz com as nossas camisetas de streetwear. Vamos lá, então, recebendo hoje aqui Cláudia. Tudo bem, Tudo Cláudia? bem? Gente, é um prazer estar nessa mesa de mulheres lindas e maravilhosas, empoderadas. Sou muito feliz e espero contribuir hoje nessa conversa ansiosa, gente. Estou aqui também com Ilkilene Tax. Seja muito bem-vinda, Ilkilene. Obrigada, para mim também é uma grande alegria estar aqui, estar nessa mesa, poder falar um pouquinho, né, sobre nós mulheres empreendedoras e trazer novidades. E também esta mesa de peso, Dona Fabiana. Seja muito bem-vinda, Fabi. Olá, gente, obrigada. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje, estar aqui falando sobre empreendedorismo, com mulheres empreendedoras que conhecem, né, como que funciona o empreender. Prazer. E sejam todas muito bem-vindas, né? Seja muito bem-vinda você que está aí, que vai ficar aí durante essa horinha de caminhada comigo, Sueli Sacal, e com essas mulheres maravilhosas. E para a gente começar o nosso bate-papo, nada melhor do que falar sobre ser mulher poderosa. E ser mulher poderosa hoje, né? Vamos falar assim, a mulher de sucesso. O sucesso, na verdade, ele tem várias vertentes, né? Para cada pessoa, para cada indivíduo, o sucesso é algo diferente. E hoje aqui eu tenho umas mulheres de referência de sucesso. Mas eu quero saber hoje, eu sei que você também quer saber como essas mulheres chegaram ao topo, que são hoje um sucesso, né? Cada uma dentro do seu empreender. Cláudia, compartilha com a gente. Vou começar com Cláudia, tá? Porque ela tá aqui do meu lado, ela vai ficar na cruz. Meu Deus! Mas compartilha um pouquinho dessa jornada sua com o seu empreender, com a sua empresa. Tipo assim, foi do nada, você dormiu e amanheceu, tipo, você é uma empresária de sucesso. E como foi? Conta aí essa jornada. Eu tô louca para saber. Então, na verdade, eu acho que parece meio clichê, né? Mas assim, foi de um fim de um relacionamento. Eu me vi ali meio deslocada, né? Sem rumo, sem norte. E eu coloquei na minha cabeça que eu iria abrir um lugar. Eu fui lá, escolhi o lugar, andando na rua, falei, Deus, me mostra o lugar. Tá, mas antes de você contar sobre essa questão de você achar o lugar ou ponto, no caso, né? Mas com o que você empreendia? É o mesmo ramo ou Sim, você fez sim. uma transição? Não, é o mesmo ramo. Eu trabalhei durante 10 anos numa empresa de salão de beleza. Ah, E tá. Então é aí, na área da beleza. Então você foi. fala para os nossos Ai, telespectadores. gente, foi na área da beleza, trabalhei durante 10 anos. E aí veio a maternidade, o relacionamento, e aí veio o pós-relacionamento e a maternidade. Meu Deus, e agora? Vários medos, né? E aí foi quando eu achei um lugar e falei, não, aqui vai começar a minha empresa. Começou com uma parceria com uma sócia, uma tia minha, e depois eu fui, eu acho que ficando tão avassaladora no empreendedorismo que a minha jornada veio mais solo. Mas foram de visões, eu imaginava, eu queria, eu bati o pé. Acho que é mais ou menos como uma criança mimada, né? Eu queria e não tinha nada nem ninguém que me convencesse que não iria dar certo. Eu sabia que iria dar certo, eu não pensava em outra coisa a não ser que iria dar certo. Que legal. Tudo foi a persistência, né? Voltando um pouquinho sobre essa questão de sociedade. Hoje eu vejo muitas mulheres presas e tem até um certo receio de fazer uma sociedade. Nessa mesa aqui tem uma sócia minha, tá? Olha, É. Mas eu vejo por que você falou isso e achei interessante. Eu já tentei também sociedade. Em um negócio, em um espaço, tudinho, e eu falo, gente, por que não deu certo? Sabe? Porque tem muito disso, incompatibilidade. De uma querer avançar e a outra não, ficar meio que ponderando, isso né? é E se um você, grande obstáculo. sim, e se você não tivesse, né? Vamos falar solto. Me solta, né? Aquele Não, tipo, não me estaria, não solta. estaria. Eu tô nessa questão Não também estaria. agora de sociedade, de salão, e tá assim, a gente tá se adaptando bem, tá dando super certo. Mas Né? tem que ter Agora um é o acordo, equilíbrio, né? né? Eu acho que Um é o acordo. equilíbrio ali.
A gente delegou funções. Você fica nessa função, eu fico nessa e tá caminhando. É igual Tá um dando bem casamento, certo. gente. Você tem que estar no mesmo caminho, É na mesma verdade. estrada, no mesmo propósito. Desviou um exemplo. Eu estava num pós-maternidade ali. Minha filha, acho que tinha o quê? Uns 2 anos. E ainda tinha essa necessidade minha, né? E aí a outra também estava no pós-maternidade. Só que eu estava na maternidade, mas focada para crescer. E ela, acho que focada mais para viver a maternidade. E aí os propósitos dos caminhos não foram, É, foram divergentes. divergentes. Uhum. Aham, porque uma queria viver uma fase e a outra estava querendo viver outra, né? Sim. Completamente diferente. E eu falo assim, é desafiador para toda mulher que empreende, toda mulher que vai abrir um negócio, né? Que a responsabilidade é triplicada, envolve muitas outras questões, e ainda mais com filhos, né? Eu É muito também complicado. eu sou mãe de casal, então assim, eu me vi várias fases da minha vida ali meio que tô avançando e breca, porque por causa de criança, por causa de N, né? De N fatores. Mas, Fabi, já que você falou aí que você está numa, né, numa nova fase, numa nova sociedade, compartilha pra gente aí como está a Fabiana empresária hoje. Gente, Que eu sei, calma. Calma. Eu sei que você já vem de outros negócios, mas compartilha como foi o início da sua jornada. Gente, a minha jornada no empreender, eu comecei a época da pandemia, né? Eu sou mãe de gêmeos. Meu Deus. Na verdade, eu trabalhava em hospital, era prestação de serviço e fui empreender. Gente, filho, criança, bebezinho, os meninos estavam com 8 meses. Tinha acabado o lockdown. Falei, gente, agora, o que eu vou fazer? Na verdade, para mim foi um recomeço. Eu recomecei realmente tudo assim do zero. Eu falei, eu vou ter que. O que eu vou fazer agora? Falei, vou ter que empreender. Eu falei, vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? Aí meu esposo falou, me chama até de feira, né? Por que você não monta uma loja, porque a gente tinha academia, por que você não monta uma loja de roupa fitness aqui? E eu, bem legal, né? Falei, gente, eu nunca fui fitness. Não tem nada a ver com fitness. Ai, será? E eu com as crianças, aí eu falei, bom, porque eu uni o útil ao agradável. Como a gente já tinha academia, aí eu montei a loja fitness. Eu não falava nada na internet. Nada, zero. Eu não mexia no Instagram. Sabe o que é zero? Falei, gente, falei, agora, pensa, desafios em cima de desafios. Eu com criança pequena em casa, fui empreender, fui procurar entender o universo super fora do que eu trabalhava antes, que foi o fitness. Aí logo depois do fitness eu me desafiei mais uma vez. Falei assim, gente, o espaço está pequeno para mim. O que eu posso fazer para me agregar no que eu já estou trabalhando? Aí que veio a confecção, aí que veio a Sanlori, porque a Sanlori Fitness e a Sanlori Confecção foi quando eu comecei a empreender com os uniformes, onde eu me identifiquei muito. Eu amo o que eu faço, eu amo confeccionar. Eu amo colocar as ideias, tirar as ideias do papel e colocar os negócios para funcionar. E eu foi começou minha outra jornada, aí eu comecei do fitness, eu falei, vou montar isso aqui, vou fazer o fitness, vou vender atacado. Bem maluca mesmo, tá? Eu falei, vai dar certo. Quando a mulher coloca um foco e quer fazer, não faz, não tem jeito, não tem como mudar o caminho, vai dar certo. É, Né? assim. E essa essa história de você empreender com a confecção foi depois que a gente conversou uma vez, nós, né? Tá falando da lingerie, para quem não sabe, eu tenho uma marca de lingerie fitness, né? Que é uma calcinha focada para academia. E aí a gente começou a falar assim, não, por isso não fabrica. E ela começou, né, fabrica, não, vou te passar Não, você falou assim, vou te passar um fornecedor lá do sul, lembra? E a gente começou, ela falou assim, eu acho que eu vou fazer, eu não vou mais pegar, eu vou confeccionar as malhas de academia. Aí eu falei, ué, então vai, você tá com tudo na mão, então vai, né? E eu sempre fui muito fora da caixinha. Eu sempre fui muito fora da caixinha. Eu falei assim, vamos confeccionar como se fosse a coisa mais fácil do universo, né? Não, na minha cabeça já tá aqui. Costureira, né? Lugar, tipo, eu fiz tudo. Fornecedor de malha. E tem muito, gente. Eu montei tudo. Aí eu comecei na parte de peça piloto, tecido, cortar, modelista, toda aquela... agulha, linha, tudo. Aí comecei, né? Empolgada. Aí para as modelagens demora para fazer, porque você precisa fazer uma grade de tamanho, você precisa vestir aquela peça,
decaimento, então é uma coisa que demora. Falei, bom, e nós vamos pagar as contas. Vamos pagar as contas, gente. Os Os boletos boletos vão não chegando. espera. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, gente, aí um colega meu falou assim, Fabi, por que você não pega a camiseta para você costurar? Ah, é? Gostei. Onde a gente vê isso? Aí ele falou assim, nas facção aqui em Cuiabá. Falei, então, entra no carro, bora lá. Vamos ver onde, quem que a gente tem que falar. Ele falou, então eu vou junto com você. Aí ele pegou e foi junto comigo, a gente pegou um pessoal, tipo assim, 500 camisetas, 600 camisetas, peguei mais duas costureiras, diarista, coloquei, e o negócio começou a funcionar. Eu gostei disso, gostei dessas camisetas. Acho que eu vou dar Agilidade, né? uma olhada nisso, né? Aí, engraçado, né? Quando é para ser, o universo ajuda. Ajuda. As coisas começam a fluir, as coisas começam a funcionar. Na verdade, eu acho que é um direcionamento de Deus. Eu acho que quando você está num caminho, Deus quer te mudar, Deus vai colocando pessoas, vai abrindo portas, vai te dando visão. Aí eu comecei. Peguei emprestado modelagem de um colega meu. Falei, me empresta umas modelagens aí que depois eu começo. Comecei a cortar, comprei tecido, fiz o uniforme pro pessoal da academia que eu já tinha, foi meus cobaias. Falei, deu certo. É isso que eu vou fazer e é isso que eu faço hoje. E eu amo o que eu faço. E Faço isso é assim, um grande diferencial, fazer propósito, né? eu falo assim, E com eu amor. até falo assim, não é sobre camiseta, é sobre propósito. Vai além, né? E é gostoso quando você tira suas ideias, igual você falou, né? Eu também amo criar. Quando eu falo assim, Gente, eu ai, sou quando eu apaixonada. entro no meu espírito criativo, assim, eu varo noite, e eu sou muito do E dia, esse é o né? diferencial, né? E eu sou muito do dia. Eu Então, falo assim, que assim, a gente veste história, não é só uma camiseta. A gente veste uma história, a gente é porque não é só uniforme, né? Eu trabalho com uniforme, eu trabalho no agro, eu trabalho na pesca, eu Eita. trabalho em evento, entendeu? Então o leque de trabalho é muito grande. e é aquela história, você pega toda a história dela, por exemplo, do meu Uhum. evento, nós sentamos, então, assim, Fabi, eu quero assim, assado, porque tem um propósito. A Leoa é por causa disso, dessa jornada, assim, assado, né? É um evento de mulheres, e ela falou assim, cara, vai ficar show. E, tipo, foi simples, mas carregava um significado gigantesco. E é Entendeu? sobre Nem o isso. significado do evento dela. Ela falou assim: eu escrevi, eu pedi para Vai escrever, para desenhar desenhar. essa leoa. Falei, então vamos colocar essa leoa. Vamos dar jeito, vamos colocar essa leoa que vai ficar show. Manda aqui para mim que eu vou resolver para você. E é O verdade. negócio é resolver os problemas. Né? E é Eu sobre vou isso. resolver. Eu acho que o grande valor é isso, é a gente ser fiel à nossa identidade e ao mesmo tempo ir respeitando cada momento que a gente vive. Em cada jornada, quando começa a dar certo, porque você está na trilha certa, tudo vai conspirando a favor. As pessoas certas, os momentos certos, as oportunidades. E aí você tem certeza, não tem dúvida, eu estou no caminho certo, porque todas as coisas conspiram a favor. Eu vivo muito isso. Eu não nado contra a correnteza. Eu não faço a política do esforço. As coisas vão se movimentando naturalmente e quando vai dando certo, aí eu falo assim, eu estou no caminho. É aqui mesmo o meu caminho. E eu também sempre falo assim, muitas das vezes a gente quer tanto algo e você fica tanto preso querendo que aquilo aconteça, aquilo ali faça, tudo, e não vai acontecendo, né? Eu sou assim, trazendo um pouquinho para o projeto novo que nós todas estamos inseridas, que você já vai saber qual é. E eu falei com o Yukilene há um tempo atrás, né? Do seu projeto, eu falei, não, e eu deixei quieto. Aí quando foi umas 2 semanas atrás, eu falei assim, carinhosamente eu a chamo de Kiki. Todo mundo. E eu falei, mandei uma mensagem para ela, vamos fazer? Ela falou assim, vamos. Eu falei, então tá, então peraí, né? Aí falei, fui, já contatei outra, ela falou assim, tem uma amiga, e eu falei, então pronto. E tipo assim, aconteceu. E eu sou Fluiu. muito disso, flui muito rápido. Então eu falo assim, não, agora é a hora disso acontecer, Foi entendeu? o que aconteceu comigo na confecção. Eu falo que Deus deu a confecção para mim. Porque até quando eu comecei a empreender, achar o nome não é fácil, né, gente? Não. Achar um nome para nós que começa a empreender, porque a gente começa pelo nome. O que eu vou colocar? Que nome eu vou colocar? Como eu vou fazer isso? Eu acho que aí já começa o desafio do empreender, né? E eu tenho a Sanlore, eu tenho filhos gêmeos, que é o Santiago e o Lorenzo, fiz junção do nome deles, surgiu a Sanlore.
Olha que legal. E o nome ficou legal. Quando eu falei para ela falou assim, eu falei, cara, que nome legal, que nome gostoso, né? Eu falo fácil de pegar, né? E o Kilene, agora é a sua vez de contar sua jornada, sua transição. Conta um pouquinho da Kilene empresária, hoje aí empreendendo em uma outra área, que nós queremos saber. Então, né, a vida inteira eu fui educadora. Então, assim que eu me formei, eu já fui para uma universidade, professora universitária, e lá eu segui a minha carreira universitária. Tem 19 anos que eu estou nessa jornada como educadora. Então, fiz mestrado, fiz doutorado, e dentro desse sistema eu comecei a dar cursos, dar aulas, fora do serviço que seria o normal ali de aula. Então, comecei a palestrar, ministrar cursos, e eu falei, é muito bom estar nessa área e ver as pessoas crescendo, né? Você pega uma pessoa que acabou o ensino médio e vai para uma universidade, depois ali, hoje eu coordeno cursos de pós-graduação na Faculdade FACIP, então sou empresária nesse ramo de pós-educação, de pós-graduação, e aí hoje eu pego alunos que já formaram, que já têm uma profissão, mas eles querem o a mais. Então, eles se especializam, se habilitam dentro de uma área e eu vejo, assim, o sucesso, a carreira deslanchar. Então, é muito prazeroso. E nesse meio caminho, fazendo algumas viagens para fora do Brasil, eu comecei a me apaixonar por vinhos. Na verdade, eu não sou muito da questão da bebida alcoólica, dos excessos, enfim. Mas nesse momento em que a gente viaja, você começa a conhecer outras culturas, conhecer a culinária, entender um pouco de cada país. E eu e meu marido, a gente sentava, por exemplo, num restaurante na França, aí vem lá a taça de vinho, um pão e azeite. E aí você fala, mas isso não é nossa cultura aqui no Brasil, né? E aí eu fui provar o vinho, até então eu só tinha contato com vinhos que eram doces aqui no Brasil, porque eu nunca fui do vinho, então para mim era ruim, não me agradava. E quando eu peguei aquela primeira vez a taça, que eu trouxe para o nariz, que eu senti uns aromas diferentes, provei, eu falei, gente, isso aqui é diferente. Que vinho que é esse? O que é isso, né? E aí depois eu fui entender que o vinho não necessariamente é somente uma bebida alcoólica, né? Ele está inserido na cultura e na culinária de muitos países. E eu tenho uma sensibilidade muito à flor da pele, assim, eu sinto cheiros, sabores, eu tenho, sabe, essa sensibilidade muito à flor da pele. Então, para mim foi muito fácil detectar aromas, sabores no vinho, então eu comecei a me encantar. Por que que eu ia comprar um vinho, tinha um sabor, por que que eu ia comprar outro vinho, tinha outro sabor? Por que que para isso era um branco, por que para isso era um tinto? Eu falei assim, eu vou estudar, como educadora, como assim, né, que eu não vou estudar? Só que eu não começo, eu não consigo colocar só o pé, eu tenho que colocar o corpo inteiro. E aí eu fiz um curso profissional de sommelier, fiz pela Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, em parceria aqui com o estado de Mato Grosso. E como eu falei, as coisas fluem e acontecem naturalmente. Nesse segmento, eu já sou membro da ABS Mato Grosso, então eu sou uma das conselheiras da Associação Brasileira de Sommelier daqui do estado. Dentro desse contexto, eu fui convidada a dar entrevistas, consultorias. Hoje eu ministro cursos na área do vinho. Percebi que dá para a gente fazer conexões maravilhosas, inclusive no Estúdio 19 da Claudinha. Nós estaremos fazendo um evento dia 22, um Estarei encontro presente. só para mulheres. Já me convida. É muito Mas bom, você já gente. está, minha filha. Você já vai. E aí a gente fala assim, mas o que que o vinho tem de diferente de outras bebidas? Porque, por exemplo, eu não sou da cerveja, eu não bebo outro tipo de bebida, né? A não ser um drink ali, um ou dois de vez em quando, numa festa, num evento, mas o que que o vinho tem de diferente? Vamos começar mais de 6.000 anos atrás, quando essas uvas passavam pelo processo de fermentação, era ciclos de comemoração dos gregos, dos romanos. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Aí você fala, mas o que que é água, né? Que água é essa que ele transformou em vinho? Eu gosto de comparar o vinho com a jornada da alma. Imagina vocês pegando uma água
que não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor, e você transforma em algo vivo, algo que tem aromas. Imagina que uma taça de vinho pode ter mais de 100 aromas diferentes, por causa dos componentes químicos voláteis da uva. Imagina que nós temos trilhões de sistemas sensoriais apuradíssimos para tentar entender tudo isso. Então, imagina aquela água sem cor, sem cheiro, sem sabor, transparente, de repente transformada em algo vivo. Então, o vinho, ele traz essa potencialidade, inclusive, como eu falei, mais de 20 países usam o vinho dentro da culinária. Se a gente for pensar em uma das culinárias, dos alimentos que a gente fala que é um estilo de vida mais longevo, é a comida mediterrânea. E dentro desse contexto, o vinho ele é inserido. O vinho, o azeite, o pão. Aí fala, mas é esse pão normal? Não, tem um processo de fermentação mais prolongada, tem todo um trabalho ali de nutrição, de contextualização. É para esse lado que eu conduzo o vinho. Não é aqueles excessos, não é a bebida, não é a questão de você perder consciência e sair da sua lucidez, mas é aquele vinho que harmoniza muito bem com o jantar. Imagina quando a gente fala assim, tim-tim, a gente não está celebrando? Sim. Que é encontro daquelas taças de cristal, né? Quando toca, a gente celebra um momento especial. Então, é nesse contexto que eu conduzo as pessoas até o vinho, explorando os sentidos. Um detalhe interessante, a gente fala assim, mas o vinho explora todos os sentidos? Sim. A gente tem a análise visual, então a identificação da cor do vinho, a gente tem a parte da exploração olfativa, então sentir esses aromas, entender esses aromas, criar memória olfativa. Então é muito legal quando você vai na feira, quando você usa vegetais, temperos, tem vinhos que trazem sabores de aromas de cereja, de morango, vinhos que trazem aromas de café, de torrado, tostado, amanteigado. Gente, 3 horas da tarde, eu olho para essa taça de água, já estou imaginando o vinho. As torradas. Então, ó, você sai do visual, do olfativo, você vai para o gustativo, e aí você fala assim, e o sensorial, o tátil, também existe? Existe. A nossa papila gustativa, ela não está ali só para sabores, mas ela também tem a parte tátil. O sentido, né, da distringência do vinho passa pelas nossas papilas gustativas e faz com que a gente perceba no sensorial mesmo a distringência. As bolhas das espumantes, por exemplo, são notas picantes, né? A gente tem essa sensação de estourando bolhas dentro da boca, tudo isso é tátil também. E como eu falei, quando a gente escuta aquele barulho de estourar uma espumante ou uma champanhe, quando a gente escuta isso, a gente fala assim, tem alguém feliz, tem alguém comemorando. É verdade. Então, é sensacional levar o vinho para esse contexto. E assim, quem é mais sensível que uma mulher? Imagina, né? Quem é mais sensível, tem mais habilidade ali na cozinha, gosta de preparar um jantar, imagina servir um vinho para harmonizar. Hoje eu vou ter um novo olhar para o vinho. Não, verdade. Olha, você aí não tem ideia vou falar da nossa carinha. Não, imagina, eu sou bióloga, o meu mestrado foi em bioquímica e metabolismo, meu doutorado na área de engenharia biomédica, então eu trabalhei assim, mais de 18 anos dando aula de fisiologia humana. Imagina eu pegar toda essa questão sensorial, como que o nosso sistema nervoso interpreta isso e trazer o vinho no contexto. É sensacional. Quando você tem, tipo assim, essa aula que você deu para nós aqui hoje do vinho, gente, você já para vamos ver qual que é o gosto desse vinho. E assim, né, tem um detalhe que é muito interessante para mim, a minha forma de viver. Eu sou muito intensa no sentir. Se eu vou viver uma experiência, eu peço a pausa para viver o aqui e agora. Nós estamos aqui conversando. É o aqui e agora, são vocês, é olho no olho, é a nossa experiência, é a nossa conexão. O vinho, ele necessariamente exige essa pausa. Então, vamos pensar em uma pessoa ansiosa, atropelando as coisas, com pressa, ela vai lá e pega uma taça de vinho. Ela precisa parar para olhar. Ela precisa parar para sentir os aromas. Ela está no aqui e agora.
ela precisa colocar um golinho na boca, fazer esse líquido percorrer toda a boca, entender a história daquela vinícola, a história daquela uva, quanto tempo ficou de guarda numa barrica ou se precisou passar por barrica. Então, aquele vinho conversa, a gente tem uma história para contar a cada gole. E aí eu falo mais uma vez a questão dos excessos, né? Quando você para apreciar um vinho, você não consegue beber rápido. Você não consegue beber em grande volume, porque você precisa explorar todos esses sentidos. É muito gostoso essa questão de harmonização. Um vinho que potencializa o sabor da comida, a comida que potencializa o sabor do vinho. Então, ele pede uma pausa, ele pede um tempo, ele pede um sentir diferente. Imagina vocês que o vinho pode também ir por uma condução de fazer caminhos bineurais. Ele vai, de tanto você explorar os aromas, os sabores, você começa a criar essa memória para o cérebro, treinar o cérebro, e muitas pessoas das quais eu já ensinei vinho falou para mim, Kiki, quando eu fui comer aquela comida, eu comecei a sentir temperos que eu nunca tinha sentido. Eu comecei a perceber aromas que eu nunca tinha percebido. O que aconteceu? Eu falei, você foi treinando o cérebro a explorar esses sentidos e aí tudo fica mais aguçado. No mundo de IA, no mundo de celular, no mundo que está todo mundo com pressa, distraído, de repente você tem uma pausa ali para voltar para dentro, para olhar os sentidos. Né? Você já deu uma consciência para ele, igual você deu pra gente. Né? Hoje eu vou tomar um vinho totalmente diferente. E porque, Sim. por exemplo, eu sou da cerveja. Ai. Aí eu nunca fui pra parte do vinho, porque cerveja já tem aquele que você toma rápido. Eu falei, não dá. Não dá ficar parado lá com vinho, tomando, aí você tá em algum lugar, já não é muito meu perfil. Só que hoje eu já olhei totalmente diferente. Vai precisar viver essa experiência que você aprendeu, né? Eu também. Só que a gente já tem a consciência do vinho. Cada uma tem um olhar diferente, né? Enquanto eu estava aqui, né, apreciando toda essa história, eu já imaginei tudo isso que ela falou escrito. Você entende? Então, eu já tomar esse vinho. vamos. Olha, para sair o no nosso dia café, né? Eu acho que não vai ser. De Não vai ser repente. igual. Dia vai ter que ser 22 vinho. do 5 já estamos. Não, com data dia 22 nós estamos todas lá. E vai ser agora uma nova data, com um novo contexto também, para a gente trazer toda essa... Eu já fiquei imaginando assim, ó, e eu parada aqui olhando, né, apreciando a história, falei assim, gente, tudo isso daí dentro de um livro, né? Por né, isso que toda essa fala, jornada, sabe? Aí eu já fui lá nas viagens, quando ela começou falando das viagens, falei, sabe o que é o gostoso do escrever? É que você leva a pessoa a viajar através de palavras. É verdade. E eu amo fazer isso. No Certo. entanto, que quando você falou, eu falei, nossa, o que tem que ter no livro? É as viagens, é os detalhes de cada viagem que trouxe o quê? Uma nova visão, uma nova percepção, um novo florescer, né? Esse despertar que você teve para os vinhos. Gente, olha aí, ó, E spoiler. é bem sobre esse despertar para o empreendedorismo também, E né? ambiência, né, gente? Olha onde a gente tá. Cada O uma ambiente tá é aprendendo um pouquinho. Se ela não tivesse aqui hoje, a gente não ia ter ideia do vinho. É verdade. E assim, É ambiente. o interessante é isso, é que você também pode identificar o vinho a partir de características e personalidades próprias. Tem pessoas que falam assim, porque eu fui por um caminho, uma vertente diferente. Eu provei o vinho, tive a primeira experiência com o vinho doce, que é o vinho suave, não gostei, porque eu não gosto de bebidas muito doces. E aí, quando eu coloquei um vinho que era seco na boca, eu percebi que aquele sabor era um sabor que eu podia explorar um pouco mais. As pessoas, às vezes, fazem o caminho inverso, gostam do vinho doce. Fala assim, mas Juquilene, e eu que gosto de vinho doce? Porque o tinto, ele é mais adstringente, ele tem menos açúcar, né, dulçor. O que eu faço? Tem vinho que a gente fala que não é suave, mas é de colheita tardia. Uvas que ficam mais tempo no pé, então elas guardam mais açúcar, e aí no processo fermentativo e todo o processo de vinificação, ela é mais adocicada.
tem ainda a exploração de vinhos botrytis, que a gente fala que com fungos, e esse processo e a fermentação e todo o processo de fabricação dela também saem uns vinhos que são mais licorosos, vinhos que a gente fala que é de, além de ser de colheita tardia, né, a gente fala que é um vinho fortificado. Então tem como explorar e fala, mas então por que não o suave ao invés desse? Porque o suave é feito de uvas americanas. São uvas mais simples, não tem toda essa complexidade de aromas, sabores. Então, as uvas que a gente fala vitis vinífera, que aí tem centenas de espécies diferentes, quando a gente vai para esse universo de vinho, tem uma infinidade delas, aí a gente entende que dá para ir refinando os aromas, os sabores a partir das qualidades de vinho. Eu gosto de vinho. Então, mas só que eu gosto, você falou aí, que é de uma marca que você falou da colheita tardia. Então, assim, todas as vezes que eu vou tomar um vinho, é o vinho De branco, colheita tardia. colheita tardia. E tem o Eu tinto gosto. de colheita tardia também. Ainda não experimentei. Porque existe essa história. Eu gosto desse, então toda vez que eu vou comprar, eu já vou naquele que eu gosto e não erro. Não pode. Aí, Entendeu? né, a sommelier já vai fazer uma orientação diferente. O que é o legal? Ir conhecendo vários tipos diferentes. Por quê? Porque você vai explorar aromas e sabores diferentes também. Como são uvas diferentes, terroirs diferentes, regiões diferentes, tem diferença. Por exemplo, pegar um vinho branco. Eu gosto muito de vinho branco. O vinho branco, quando a gente pega a uva Chardonnay, ela é mais frutada, ela é gostosa, passou por barrica, ela já tem um corpo mais médio, ela já pesa um pouco no paladar, então ela pede comidas mais untuosas para harmonizar. E quando você vai usar essa mesma uva, mas que em Chablis, que a gente fala que é uma linha de vinhos, onde o solo terroir daquela região é calcária, tem um pouco mais de salinidade, né? Então ele já sai um pouquinho mais salgadinho. Então você vê que a mesma uva em terroirs, em regiões diferentes, a gente explora aromas e sabores diferentes. Então, você gosta de colheita tardia, de repente compensa ir em vinícolas diferentes, uvas diferentes de colheita tardia, porque aquela que você sempre compra, você já explorou aromas e sabores muito bem. Agora, vamos desafiar e começar a ver um pouquinho mais de aromas e sabores de outras uvas. Às vezes eu vou em restaurante, meu marido fala assim, vamos pedir uma garrafa? Aí eu falo assim, não, eu prefiro pedir a taça. Mas por que a taça? Da última vez eu falei assim, não, porque para a entrada eu quero pedir um branco. Eu não vou pedir uma garrafa porque eu não dou conta de tomar uma garrafa de vinho. Então eu gosto mesmo da degustação. Aí eu peço o branco para a entrada. Aí agora eu peço uma taça para o prato principal. E se tiver uma sobremesa que harmoniza bem um chocolate, por exemplo, e lá tem um bom vinho do Porto, ainda peço um pouquinho do vinho do Porto. Pensa, eu deixei de comprar 3 garrafas, tomei 3 taças, ela fez uma associação alimentar e aí eu me dou por satisfeita. Nossa, olha que legal a percepção, né? Sim. Porque hoje você vai em um restaurante comprar uma garrafa de vinho aí num restaurante, é o quê? 150, 200 para cima, né? E aí quando você pede a taça, você paga ali 30, 35 reais na taça, explora países, uvas, terroirs diferentes, faz a harmonização boa com a comida e não precisa pagar tão caro. Gente, que Dicas de aula! ukulele Que aula, né? Já que nós estamos aqui, o Kilene, falando de toda essa história do vinho, né? Desse novo empreender na sua vida, né? Vamos falar um pouquinho sobre, né, o nosso projeto. Então, né? Então, tá Adoro. todo mundo com o coração assim, até eu, porque são novas histórias, são novas conquistas, são novos aprendizados. E cada livro que nós colocamos, eu faço primeiro nasce no coração. E depois, né, vai vindo as histórias, né? E você fica, nossa, cara, aquela pessoa tem uma história de vida, aquela pessoa tem uma história com empreendedorismo. E o Bora Produzir Mentalidade Empreendedora é o nosso próximo livro, no qual nós teremos, né, Kilene Tati, Fabiana, Cláudia, compartilhando toda a sua jornada, todos os seus desafios, né? Cláudia, a sua mente, ela é hoje parecida e igual de quando você começou? Há quantos anos atrás?
Eita, uns 20 anos atrás, eu comecei na área da Não, beleza. não que você começou na área da beleza, mas quando você decidiu para Empreender. você. Você se tornar uma empresária, né? A partir daquele momento que você falou assim, não quero mais, agora eu vou abrir o meu negócio. O que... Ah, vamos facilitar essa vamos. pergunta. A Cláudia, daquele dia, ela tem alguma coisa ainda da Cláudia que está aqui nessa mesa? Não tem. Então, é essa diferença, essa igualdade, e o que mudou na sua mente de lá para cá? Eu acho que os pensamentos positivos, essa sede de querer crescer, melhorar e ter algo com o meu jeito, ela só foi aperfeiçoando com o tempo. Hoje, a gente veio de um desafio, de vários desafios, desde da minha primeira empresa, o crescimento da segunda e a crença da terceira, que foi um desafio que eu acho que depois eu conto com mais tranquilidade, mas acho que desde o começo, eu sempre acreditei, eu sempre soube que ia dar certo, nunca passou pela minha cabeça que não iria. Tem os momentos de fragilidade, né, que eu acho que toda mulher carrega, né, que vem às vezes a maternidade, as dificuldades, às vezes um mês que não, a gente espera que seja melhor, mas ele não foi, aquelas dificuldades mesmo. Mas nem nas dificuldades eu falava assim, gente, vai dar certo, eu vou conseguir, e a gente vai crescer, e vai dar certo. E nunca passei assim, acho que eu tenho um bloqueio de pensamentos ruins, gente. Isso é muito maravilhoso. bom. Isso é ótimo, Isso é ótimo. isso é ótimo. E qual foi o ponto de inflexão? Você falou que já está no terceiro, Sim, você. É terceiro? terceiro. Terceira empresa, né? Que você foi mudando, Sim, foi foi ampliando. aumentando o seu negócio. E qual foi o ponto de inflexão que você chegou assim e falou assim: ah, até aqui já deu. Agora eu Nenhum, preciso. nunca tive isso, gente. Que Até você que chegar. Mas como que foi? Do primeiro você simplesmente falou assim: ah, eu vou sair desse lugar e vou para outro melhor. foi assim, vou explicar para você. Era um dia normal, eu estava atendendo e tinha uma empresa na frente da minha, um salão de beleza na frente da minha empresa. E aí um dia eu vi uma caminhonete parando e pegando os móveis, né? Eu deixei minha cliente e falei, meu amor, espera aqui, eu vou bem ali do outro lado da rua, eu já volto. Cheguei lá, perguntei pro moço, falei, moço, você tá vendendo? Você tá comprando um móvel novo, né? Eu gostaria de saber. Ele falou, não, eu vou vender. Eu falei, então esse aqui é meu telefone, eu tenho interesse de comprar. Mas ele estava vendendo os móveis, Ele o tava vendendo local, o ponto o ponto, com tudo. com tudo. Ah, sim. Eu falei, não, eu tenho interesse de comprar. É sobre isso. E aí ele né? falou assim, coloquei na mão de na hora que eu saí de lá, eu falei, gente, se for da vontade de Deus, ele vai me ligar e eu não sei quanto que ele vai pedir. Mas assim, tudo vai caminhar para dar certo. E graças a Deus, eu acho que depois de 14 dias ele me ligou. 14, imagina a ansiedade. 14 dias ele me ligou e falou, olha, você não quer vir aqui no meu escritório pra gente conversar sobre? Eu falei, eu quero. E aí cheguei lá, ele fez a proposta, eu falei, sim, aceito. Eu não sou muito assim, hoje eu aprendi mais, né? Quando eu quero alguma coisa, eu não sou de pedir muito desconto ou desmerecer. Eu imagino o trabalho que a pessoa teve, eu imagino o valuation daquele lugar. E aí, na minha cabeça, se eu consigo pagar, eu falo, não, vamos conversar. Eu consigo pagar isso assim, assim, assim. Aí, beleza. Combinei, fiz tudo certo. Falei, meu irmão, e agora você vai me ajudar? Mas é sobre isso. Tem uma frase que vem muitos dias falando com o meu coração, que é assim: coloque os pés mesmo sem o chão. Não, é sobre isso. Que o chão ele vai aparecendo durante a caminhada. E nada mais é do que isso. Eu falo assim, essa frase é o quê? Nada mais é do que a fé. Colocada em prática, colocada em ação. Primeiro você vai, depois o que vai acontecer, como vai acontecer, é Não, durante a Deus, caminhada. É Deus. Porque não tem como, gente, quando a gente traça um objetivo e a gente acredita, não tem como, assim, vem as dificuldades, mas assim, na minha cabeça não tem como dar errado. Não tem como. Eu estava comentando essa semana, né, com uma colaboradora minha. Falei assim, quando a gente quer crescer e fazer o diferencial, a gente não pode preocupar muito com a concorrência ou com o amiguinho. Porque cada ser humano, ele é único. Então,
acredite no seu potencial, no seu sonho e estude para conseguir uma forma mais rápida de chegar lá. Mas, assim, cada pessoa tem uma personalidade. E acreditando nela, não vai ser igual a você, não vai ser igual a outra, mas é única. Então, não tem como a gente só compete com os nossos pensamentos ruins. Eu também sou muito disso, não vejo concorrência. Porque nós todos aqui podemos o quê? Interligar. Eu falo assim, que às vezes eu me identifico mais com a Cláudia, eu vou me tornar cliente da Cláudia. Se eu me identifico com a Fabi, eu vou me tornar cliente da Fabi, né? Em alguma área. Aí o cliente, e eu falo assim, gente, não tem como. Eu vejo muito, né? Porque eu trabalho com mulheres. Eu também não tenho essa mentalidade De concorrência, competição. Eu acho que cada um tem sua essência, eu acho que cada um pode trabalhar diferenciado do outro. Salão de beleza tem milhões. Roupa feminina tem milhões, mas é o jeito de tratar. Roupa de academia, né? Tudo tem muito, né? E tem espaço para todas. Tem também, eu também acho. Eu acho que quando você tem essa mentalidade, eu acho que as portas se abrem ainda mais, né? De ficar preocupado com quem fez, quem vai fazer, porque fulano, quando você preocupa com você, as coisas fluem. Como eu sempre fui educadora, para mim sempre foi muito fácil colocar as pessoas onde elas querem estar através da educação, através dos ensinos. Eu não consigo só falar sem estar ensinando algo, sem estar aprendendo algo. Então, essa troca, porque hoje a gente tem um olhar diferente na educação. Você não só ensina, quanto você aprende, as experiências são trocadas. Então, em qualquer contexto hoje da nossa vida, nós estamos ensinando alguém ou aprendendo algo com alguém. Então, o grande valor de tudo isso é sempre caminhar com muita gratidão. Porque acho que a gratidão, ela abre muitos caminhos, ela deixa muitas portas abertas. Então, em qualquer profissão que nós possamos escolher, em qualquer empreendimento, em qualquer conexão, principalmente de mulheres, essa gratidão, esse servir, essa sensibilidade que nós temos, faz com que as coisas prosperem ainda mais. Nessa roda da prosperidade, todo mundo tem que crescer. Se eu estou tirando de alguém, se eu estou diminuindo alguém, não soma. Não dá liga para somar, a roda não gira. Então, é necessário. Por muitas vezes, alguém pegou na minha mão. E por muitas vezes, eu também precisei pegar na mão de alguém. Eu sou, assim, sim, eu sou infinitamente grata, por exemplo, pela Suelen. Quando ela entrou em contato comigo, falou do livro, eu falei, bora, eu acho que não deu nem 2 dias. Ela falou assim, já deu. Bem diferente de mim. Falei, bora, é para pagar, tá aqui, é para fazer, tá aqui, vamos agendar, vamos. Foi isso mesmo. Porque é o caminho que a gente segue. Foi um desafio bem grande. Nós vamos pegar na sua mão. Mas olha para você ver, como uma palavra tem poder, né? Quando você já se coloca no lugar. Eu falei que esse ano de 2026, eu falei, eu vou me destravar. Eu tenho que melhorar isso na minha vida. Porque, assim, se eu pegar um celular e falar, falo lindamente. Agora, me colocar nesse ambiente, eu já fico mais, assim, nossa, entenderam como que eu cheguei aqui, né? Meu Deus do céu. Mas, assim, a gente vai... né, que nos moldam. Não tem o que fazer. A gente tem que sair da zona de conforto pra gente poder evoluir. Gente, e deixa eu só fazer uma deixa aqui rapidinho. Como que pode, né? A gente enfrenta coisas tão difíceis, tão absurdas, que ninguém acredita, às vezes, que a gente teria capacidade de se envolver com aquilo, que é o empreendedorismo, que são os desafios, e na hora da gente, às vezes, se expor ali, ou fazer um stories, ou participar de algo que tem muita gente tá assim. Fora da zona de conforto, trava. Mas você sabe que essa questão de você travar com algo que você precisa se expor, vem muito das crenças, vem muito de algum bloqueio que ainda internamente, que do nosso consciente, né? E a questão de Fabi é o seguinte, quando eu falei para ela, eu vou fechar. Não, só que ela, vocês não sabem, ela aceitou, achou que fosse oba-oba. Entendeu? Ela aceitou e falou, bora. Aí eu falei pra ela, vai, bora produzir. Ela falou assim, bora, tô dentro. Eu falei, então tá bom. Depois eu mandei pra ela assim, ó, o contrato tá aí, tem que assinar. Ela falou assim, que isso? Sério, de verdade? Você não sabe brincar, não? Ela falou,
Então vamos. Não, Vamos aí no desafio. No outro dia eu já falei pra ela assim, Fabi, é o seguinte, nós vamos fazer podcast tal, dia todo. Ela falou assim, eu não acredito. Eu não tô acreditando, eu não vou. E ela também começou a brigar comigo nesse WhatsApp. Gente, não, para. Pra gente é destravar muita coisa de uma vez só, não é? E é sobre isso. Oh, Deus, eu falei que ia começar, mas não, boom. Mas deixa fluir, porque é esse fluir que é gostoso, que é interessante. Como eu falei, eu saí faz muito tempo do esforço. Eu ainda gosto da educação, eu estou mesmo nesse novo empreendimento como sommelier, eu ainda estou nesse processo educadora, então as coisas foram acontecendo. Veio o convite do livro, veio os convites de podcast, de entrevista, veio o convite da Cláudia para a gente fazer um evento lá no Estúdio 19, e as coisas vão fluindo, e aí você vai seguindo esse fluxo e entende assim, eu estou aonde eu tinha que estar, por isso que está dando tão certo. Então, é isso, nós temos muita força, muita coragem, muita determinação, muita vontade, e colocando os pés, como a Suelen falou, o chão vai aparecendo e a gente é no caminho que as coisas se ajeitam, é no caminho. As oportunidades não aparecem. Não, e outra, você nunca estará pronta para fazer qualquer coisa. É verdade. Tá? Nós nunca, se for para parar assim, não, eu vou fazer tal coisa porque agora eu sou pronta. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. Não, todas as coisas que eu fiz na minha vida até hoje, eu nunca falei assim, agora estou pronta e vou fazer isso. Não. Tudo teve medo. Tudo veio com aquele, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Não vai, entendeu? E cada vez que eu penso num livro, por exemplo, que é um desafio, eu volto lá atrás em 2024, que foi quando, em 2021, quando eu tive o primeiro sonho, assim, o desejo de reunir história das minhas amigas, porque eu já tinha lançado 2 livros de coautoria, né, qual eu escrevi. E eu mandei a mensagem para uma amiga minha dentro do avião, antes do avião decolar, mandei para ela, falei, ai, tô com vontade, tô com um sonho no meu coração, e esse negócio já tá faz dias. Vamos escrever um livro? Aí ela só mandou assim, não sei como faz, como é, bora. Falei, pronto. E é sobre isso. É isso que eu queria escutar, né? Era só isso que eu precisava. Aí, beleza, fui pro Rio de Janeiro, voltei, aquele negócio ali, eu comecei a pedir para Deus que eu oro muito, sabe? Eu peço muita direção. Então eu falo assim, Senhor, se for realmente para ser, Senhor, traga as pessoas para mim, em memória, no meu coração, fala comigo no meu coração. Porque quando eu mandar uma mensagem, a pessoa não, ela só vai confirmar que vai, entendeu? E foi isso. E quando eu comecei a sentar com elas, igual nós vamos começar, eu comecei a sentir o quê? A dificuldade que Cláudia tinha sobre bloqueio, porque ela topou fazer. Mas aí depois, quando ela sentou com o papel e a caneta, ela começou, tipo, a gente fala síndrome do papel branco. Que é você olhar para o papel, ou olhar para a tela do computador, né? Dependendo da forma que você senta para produzir, você se vê o quê? Travada, não sai nada. Eu já quase escrevi um livro, então, gente. Não. Porque na hora que ela falou assim, não, vamos escrever um livro, eu falei, tá. Fiz uma imersão semana passada, né? Que a gente chegou de viagem em Porto Alegre. E lá teve uns momentos de meditações da gente ir à nossa infância. Né? E os destravamentos, né? Eu falei, gente, cheguei tão destravada que na hora que eu sentei lá na minha sacada e peguei um vinho e fui fazer uma meditação, já peguei, ó, já escrevi. Ai, é assim que eu gosto, sabe por quê? Já tá pensando. quase pronto. Ai, Aí na hora adoro. que eu sento e leio, a gente só lapida, entendeu? Eu não comecei nem a ler. Vamos colocar mais ênfase nisso, vamos E eu tirar fiquei isso. pensando em empreender, né? Falei, quando eu comecei a empreender? Falei, gente, quando eu comecei, aí eu vi a Sueli falando, né? Eu comecei a empreender quando eu era criança. 9 anos de idade. Eu também. Falei, nossa, eu fui reviver a minha história. Eu fui lembrar de toda a minha trajetória. Falei, gente, eu fiz coisa. E é sobre isso, E isso que é Eu gostoso. já fiz muita coisa, eu Esse nem... deu um pano. ela um me convite. fez reviver, me fez lembrar. É um Eu convite no vendia passado. suquinho, Geladinho, sabe? Eu tinha 9 anos. E a gente fica tão Pegava, no automático que fazia. acaba esquecendo as Falei, olha, essências da nossa história. Eu comecei a reviver a minha história e lembrei de coisas assim, ó. Não, e fica Eu vivo emocionante essa isso. história empreendedora em casa hoje com meu filho de 13 anos.
Gente, ele tem uma mente empreendedora e ele vai atrás e ele conecta pessoas e vende, realmente ele vende. Então, lá em casa também tá no mesmo nível. E eu falo assim, é o pai empreendedor, é a mãe empreendedora, como é que a criança não vai vai ser ser. empreendedora? Não, vai ser muito mais ágil que a gente, certeza. Ainda mais nova geração, E o né? que eu falo bastante, qual que é o maior erro das mães é cobrar demais dos filhos e não ser exemplo. É verdade. Coerente. É verdade. Entendeu? Então, assim, por exemplo, sua filha, né? Já empreende. A Nossa, Rafaela minha empreende filha, dos gente. 4 anos. A Rafaela tem 11 anos. Ela já teve 3 empresas. Olha aí. Entendeu? Ela teve empresa de fazer pulseirinha. Alice. Ela Faz. teve empresa de doces, que ela quase matou nós. Eu tanto ir na atacadista comprar doce para vender na escola. E maquiagem. Vira mexe Rafael por R$ 5 lá em casa. Rafael, mãe, você nem sabe. Tô fazendo maquiagem das minhas amigas no intervalo, eu cobro R$ 5. Olha Eu só, era assim, olha gente. isso. Tá? E eu falei, minha filha, eu falei, então tá bom. Hoje ela tem muito mais maquiagem do que eu. Às vezes eu vou lá nela, lógico, a dela é mais baratinha, né? Aí eu falo, Rafa, queria alguma coisa? Você tem alguma coisa assim? Essa faz, tem, mãe, olha, usa esse daqui, esse daqui. Aí eu acho Já uma gracinha. Eu falo assim, eu agradeço, falando sobre o coração grato, né? Eu falo, Senhor, obrigado, porque eu vivi para viver isso, entendeu? E eu amo quando ela chega para mim e fala assim, mãe, tô precisando fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro. Eu falo assim, Adoro. então vamos. O que nós podemos E você fazer? incentiva ela a fazer Sim, isso, né? O Então tempo ela, todo. e ela vê. E né? outra, agora ela tá com parceria com a Movework, com as camisetas. A Movework, ela pediu uma estampa da idade dela, né? Aham. Então ela agora tem uma coleção de camiseta e de moletons. Ai, que Então tudo que ela interessante. vende, a porcentagem vai para Ah, ideia. Falei, filha, é isso mesmo. Daqui a uns dias eu falo pra ela, você vai ser milionária antes dos 20. Antes Com dos 20. certeza, e nosso papel hoje é dar as instruções, né, dar as orientações adequadas para que eles prosperem, empreendam, sejam um sucesso, mas de forma muito equilibrada, né, que consigam. E eu vou falar assim, quando eu falo que os meus filhos foram o primeiro sonho que Deus fez na minha vida. Eu escrevi uma carta, volta à escrita. O poder da escrita. Eu fui curada, eu fui transformada no meu segundo livro, quando eu falei sobre a depressão e eu não queria falar. Aí depois eu entendi, quando eu comecei a escrever. Aí foi onde eu lembrava cada detalhe que aconteceu, foi lá atrás. E hoje eu falo que escrever cura e liberta. E aconteceu eu vivendo, ajudando as meninas no primeiro livro, lá em 2024. Quando elas começaram, se viram na síndrome do papel branco, que elas não conseguiam escrever. Lógico, umas têm mais desenvoltura, igual você já escreveu, já está quase seu capítulo pronto, né? E outras, igual a Fabiana, que ainda não começou. Sem graça. Mas aí eu entendi o propósito. Hoje elas me agradecem, porque elas se desenvolveram. Eu falei assim, escrever, parar para sentar com você, porque eu precisei o quê? Vem aqui, Cláudia, vamos sentar nós duas. Vamos abrir aqui o computador e conta a sua história. E a gente vai falando disso, vai lá atrás, volta lá na frente, vai no meio. isso E aí é começa. emocionante. Sim, aí eu ia falar. Desafiador, Tem um propósito. janelas Tem um que... propósito assim gigantesco com mulheres, com pessoas, de desenvolver, de entender da história, de entender as crenças. Não tem como ser diferente. Eu escutei uma frase Né? esses dias que falava muito assim, somos as histórias que contamos, né? Quais histórias estamos realmente contando pra gente? É verdade. Isso mexeu bastante comigo. Tem uma coisa legal do livro, que você volta no passado, você se conecta com você mesma. Tem partes que é interessante, no meu caso, quando eu comecei a escrever, eu falei assim, mas isso que eu não precisava falar. E depois falei, não, mas isso é parte da minha história, eu preciso incluir. Isso vai conversar com alguém, isso vai passar informação, isso vai fazer com que outros se conectem e falem assim, eu também passei por isso, eu também vivi essa história. Então, eu acho que o interessante é a gente ser fidedigno ali, não enfeitar e nem colorir, mas é a história real, a essência do que nós realmente vivemos, porque, de alguma forma,
por exemplo, falar de depressão, e de alguma forma você conversou com muitas pessoas que passaram pelo mesmo propósito, pelo mesmo sentido, porque eu falo que uma depressão ele é propósito, ele quer mostrar alguma coisa, ele quer ensinar alguma coisa, e depois você acaba transferindo para outros esses conhecimentos, esses aprendizados. Da onde você venceu e superou, a pessoa já começa com um degrau a mais, porque ela já contou com a sua experiência e com a sua história. E isso é muito, é incrível, né? Sim, e eu entendi o propósito da escrita na minha vida. E cada vez que eu me conecto com outras mulheres, igual eu não conhecia a Cláudia. O dia que eu fui lá no salão, eu falei assim, nossa, que história, entendeu? Então hoje, assim, até eu não lembro quem falou para mim, Sueli, você hoje é contadora? Eu fiquei assim, não, eu sou administradora. Olha a vergonha ao vivo, né? Ele falou, não, você é contadora de história. Eu falei, cara, é verdade. É verdade. Hoje, igual, né? Quantas, se eu falar para você, eu guardei esses áudios, um dia eu vou, né, usar não, mas entender tudo isso que está acontecendo. Essa é a verdade, porque teve uma que falou assim, Sul do céu, sério isso? Você está me convidando? Eu falei assim, sim, claro que eu estou te convidando para fazer parte do livro, né? Ela falou assim, nossa, se eu te contar uma coisa, eu tava te stalkeando faz dias no Instagram. Manda E a você- energia que a gente energia, manda pro universo, gente. Aí ela Tem falou que assim, cuidar. eu vi que você energia. lançou um Adoro livro, essa ai, eu energia. fiquei com tanto desejo de escrever, porque também... E ela começou a contar, e ficou eu e ela chorando, tá? Será qual que é o meu propósito, né? Ela Eu tenho um propósito nisso. Isso que, tem, ó, Felipe. e é As assim, histórias, nós vamos impactar pessoas. A gente vai fazer sentido para alguém. Não tem tem como. sim. Não, e outra, sobre o seu propósito. O propósito, ele chega na hora que você menos esperar. Muitas pessoas ficam preocupadas com, ai, qual que é o meu propósito? Porque tem mulher que chega para mim e fala assim, ai, eu não sei qual que é o meu propósito. Eu falo assim, gente, o propósito, ele acontece de propósito. Entendeu? Porque quanto menos espera, vem o despertar, o seu coração estremece e fala assim, cara, era isso que eu precisava, era isso que eu precisava fazer, era isso que eu precisava entender. E as coisas vão fluindo, né? E você vai entendendo, você vai fazendo com tudo com muito amor. Gente, hoje eu amo fazer isso. Ouvir história. Eu até coloquei lá no Instagram, né? Eu amo ouvir e escrever história. E é verdade. Quando a gente faz com Maravilhoso. amor, não tem como dar. Não, nunca, né? Olha, nós já estamos caminhando para o finalzinho. Nós vamos ter outras rodas de bate-papo. Agora já. Agora você deu uma Uma relaxada, relaxada. Né? mas se deixar a gente fica aqui mais Com tempo. certeza. Então, por isso que nós vamos voltar outras vezes. Nós vamos ter um lançamento, né, do livro, coisa mais linda, com muito chororô, porque Só eu tá tenho começando, certeza, só está começando. Agora, eu quero que vocês deixem uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo. Cada hora, tá? Vamos começar com a Fabiana. Olha para a câmera, Fabi, e deixa a sua mensagem Você quer que eu deixe mensagem para as mulheres? para os nossos telespectadores. Gente, boa tarde. Quero deixar aqui, falar que empreender é propósito, é desafio, mas você também pode aprender muito, pode ser muito gratificante, porque eu acho que é uma rede de apoio, é uma rede de você poder ajudar o próximo, de poder fazer também as coisas acontecerem, porque às vezes quando você está num propósito, em um serviço, você não sabe o que a outra pessoa está passando, você não sabe o que você pode ajudar, o que você pode somar na vida das pessoas. E vamos embora, é isso. Pode deixar essa mensagem, Yukilene. Então, a mensagem que hoje eu deixo para mulheres empreendedoras, mulheres que querem entrar nesse ciclo, né, novo de empreender, é que comece com um coração grato, com um coração verdadeiro, dentro das perspectivas profissionais do qual eu estava, de repente eu me deparei com um novo empreendimento, um novo projeto que me fez voltar para dentro, que me fez explorar meus sentidos, explorar experiências que eu tive lá atrás, na época de faculdade, de mestrado, doutorado, e falar assim, gente, por que eu não pensei dessa forma? Então, tudo que nós somos hoje é reflexo de tudo que nós vivemos, de todas as nossas histórias. Então, todos nós somos capazes. Nós, mulheres, pessoas em geral que querem seguir um caminho, uma trajetória de sucesso,
elas têm que se voltar para dentro e dizer o que que eu tenho, o que que eu ainda preciso, como eu posso caminhar, porque é nesse caminho, é nesse trilhar que as coisas se ajeitam. Hoje, como sommelier, eu entendo mais ainda que explorar os 5 sentidos, trazer para dentro e olhar o que de fato nos move, o que nos faz feliz, o que nutre a nossa alma, não é só o nosso corpo físico, mas a nossa alma. Esse é o caminho sem esforço, esse é o caminho que certamente será sucesso. Então, quando a gente verdadeiramente vive o nosso propósito, faz aquilo que a gente gosta, já é propósito. Viver e fazer o que gosta, estar feliz e ter sucesso dentro desse caminho, já é o propósito. Então, ser fiel a isso, sem esforço, porque as coisas e o sucesso vêm naturalmente, é consequência de quem nós somos e do que nós construímos. Uau! Agora é com você, Cláudia. Gente, se vocês acreditar do fundo do coração em algo ou em alguma coisa e ir aos poucos caminhando com educação, com conhecimento para dar certo, não tem como dar errado. Tem uma frase que às vezes eu falo bastante, né? Mire nas estrelas que a gente chegará à lua, porque sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo tamanho, né? Tem a mesma grau de dificuldade. Então, por que não sonhar grande? Por que não acreditar? Por que não se permitir? Porque às vezes a gente fica tanto focado no medo que acaba o medo nos prendendo. Mas e se a gente reverter esse pensamento? E se a gente, todo pensamento de medo, a gente reverter? Não, e se dá certo? E se for? E se acontecer? E esse se e essa palavrinha positiva na frente muda toda a sua história. Então, comecem com os pensamentos positivos, transformação e que tudo vai dar certo. Gente, esse foi o episódio de mais um Mover Podcast. E eu espero vocês aqui na próxima semana com outras mulheres, com outras histórias também, compartilhando aqui a sua jornada empreendedora, a sua jornada com, né, hoje escrevendo. E eu quero dar as boas-vindas a todas vocês aqui. Agora são novas escritoras da Mover Editorial. Um beijo e até a próxima semana. Tchau. Tchau.